Fios de aço entrelaçados contra o céu parecem quase delicados. No entanto, são eles que sustentam a ponte do Brooklyn há mais de um século, uma estrutura monumental que depende de 14 mil milhas de cabos para se manter de pé. A pergunta que permanece é: como esses filamentos metálicos adquirem a força para suportar estruturas colossais? A criação de um cabo forte, resiliente e confiável para aplicações críticas inicia sua jornada nas minas de minério de ferro e continua no coração pulsante da usina siderúrgica. Lá, ligas metálicas são fundidas a temperaturas extremas e moldadas em tarugos. Cada peça é então submetida a inspeções rigorosas antes de ser esticada em fios e, finalmente, torcida nos cabos acabados, prontos para servir em projetos ao redor do mundo. Cada etapa desse processo, dos detalhes técnicos às máquinas colossais, revela o segredo por trás de sua resistência. É essa combinação de operações complexas que transforma o que parece ser apenas aço torcido em um material capaz de resistir por décadas, mesmo sob as condições mais severas. Das profundezas da Terra, surgiu uma força que ergueria o mundo. Sua história começa na década de 1830, nas minas escuras da Alemanha, onde as cordas de cânhamo já não suportavam o peso da ambição industrial. A substituição do antigo material permitiu que os guindastes de mineração descessem centenas de metros com mais segurança, abrindo caminho para a extração em larga escala. Quase 2 séculos depois, essa invenção se espalhou por todos os setores imagináveis. A cada ano, o mundo consome mais de 10 milhões de toneladas de cabos de aço, uma presença constante na infraestrutura, na indústria pesada, no setor de petróleo e gás, na navegação e até na energia renovável. Milhões de elevadores ao redor do globo dependem dele, um componente essencial que permitiu aos arranha-céus se erguerem e moldarem o horizonte das cidades modernas. O que realmente impressiona está na relação entre seu pequeno diâmetro e sua enorme capacidade de carga. Feixes de fios de aço, firmemente torcidos, não apenas conferem flexibilidade, mas também distribuem a força de maneira uniforme por toda a sua seção transversal. Como resultado, um cabo com apenas alguns centímetros de espessura pode sustentar centenas de toneladas. Uma verdadeira maravilha mecânica do mundo moderno. Tudo começa com um som abafado, uma vibração que percorre centenas de metros de rocha. A jornada do aço tem seu início em minas subterrâneas massivas. Sistemas de perfuração de alta potência preparam a rocha para explosivos, que em detonações controladas liberam blocos de minério de ferro em tons de marrom avermelhado. Escavadeiras hidráulicas colossais erguem rochas que pesam dezenas de toneladas e as carregam em caminhões de mineração com capacidade para centenas de toneladas. Estes veículos seguem em um fluxo contínuo por rotas exclusivas, transportando o minério para fora da cava. Na área de estocagem, o material é despejado em funis e segue por esteiras de centenas de metros. Ali, peneiras vibratórias e separadores magnéticos removem impurezas como terra e areia, e o minério é triturado em pedaços menores para facilitar o transporte e a fundição. A partir daqui, vagões ferroviários e navios graneleiros assumem o transporte, cada um carregando milhares de toneladas por vez. Todo este ciclo de extração e beneficiamento opera sem pausa, garantindo o suprimento constante de matéria-prima para a indústria do aço e para a produção dos cabos. Onde a terra encontra o fogo, começa a transformação. Com a chegada dos trens de minério às usinas siderúrgicas, o processo de fundição tem início. Milhares de toneladas de minério de ferro, misturadas a sucata de metal reciclado, são despejadas em um colossal forno de arco elétrico, com a altura de um edifício de vários andares. Em seu interior, eletrodos gigantes de grafite canalizam correntes imensas, gerando um calor que ultrapassa os 2.900 graus. Uma temperatura capaz de derreter metal sólido em uma massa turbulenta, que brilha como lava vulcânica. Para conferir ao aço suas propriedades mecânicas desejadas, os engenheiros adicionam cuidadosamente manganês para aumentar a resistência, cromo ou níquel para proteção contra a corrosão e silício para melhorar a ductilidade.
Ao mesmo tempo, cal virgem e fluorita são introduzidos, formando uma camada de escória que sobe à superfície. Funcionando como um filtro natural, essa escória ela absorve impurezas e refina o metal derretido, deixando o aço mais limpo e mais forte. A mistura inteira é agitada continuamente pelos eletrodos maciços, enquanto os sensores modernos monitoram o equilíbrio químico com precisão, garantindo que cada lote de aço atenda a padrões rigorosos. Uma vez que o aço fundido é refinado, alcançando a pureza e a composição química exigidas, ele segue para a etapa de lingotamento. O metal líquido encontra o frio cortante do cobre. Diferente dos métodos antigos de despejar lote por lote, hoje o aço quente é vazado continuamente em moldes de cobre, equipados com sistemas de resfriamento forçado à água. Quando o metal líquido toca as paredes frias do molde, a casca externa se solidifica instantaneamente, enquanto o núcleo permanece derretido. A solidificação, então, avança de fora para dentro, formando tarugos sólidos com vários metros de comprimento, geralmente com seção transversal quadrada ou retangular. Logo após saírem do molde, os tarugos, ainda a milhares de graus, são enviados diretamente para o laminador primário para aproveitar o calor retido. Ali, rolos maciços de aço liga, cada um com até vários metros de diâmetro, giram continuamente, aplicando uma pressão imensa sobre o tarugo. A cada passagem entre os rolos, o tarugo é achatado e alongado. Sua espessura diminui enquanto seu comprimento aumenta. Este processo se repete em múltiplos suportes de laminação, transformando gradualmente o tarugo de uma seção quadrada ou retangular em formas semi-acabadas menores, como barras redondas, tiras planas ou placas longas. A alta temperatura mantém o aço dúctil, permitindo que ele se deforme sem trincar. Ao mesmo tempo, as forças mecânicas repetidas realinham a estrutura interna dos grãos, tornando o aço mais uniforme, forte e estável antes de entrar na fase de trefilação. A força bruta dá lugar à precisão milimétrica. Depois de laminado a quente em produtos semi-acabados, o aço é enviado para a linha de laminação a frio, onde será estirado em arames menores com dimensões exatas. O processo começa quando as barras incandescentes do laminador são resfriadas por um sistema de jatos de água de alta pressão. Em seguida, o aço passa por uma série de suportes de laminação. Cada suporte contém grandes rolos de liga que aplicam uma pressão massiva, afinando e alongando gradualmente a barra. A cada passagem, a seção transversal do aço, seja quadrada ou retangular, é reduzida e remodelada em formas redondas ou planas, adequadas para a trefilação. Uma vez na fase de trefilação, o aço atravessa uma sucessão de matrizes com diâmetros progressivamente menores. Cada passagem torna o arame mais fino, a superfície mais lisa e a estrutura interna mais uniforme. Esta etapa é realizada à temperatura ambiente, mas exige um controle rigoroso sobre a força de tração, a velocidade e o atrito entre o aço e a matriz. O menor desvio pode fazer com que o arame se rompa, apresente variações de tamanho ou perca a ductilidade necessária. Em plantas modernas, sensores a laser são instalados ao longo da linha para medir continuamente o diâmetro do arame, acoplados a sistemas de feedback automático que ajustam a força de tração em tempo real. O resultado são bobinas de arame de aço de alta resistência, produzidas com uma precisão dimensional quase perfeita e a durabilidade exigida para a fabricação de cabos. Para alcançar sua força máxima, o aço deve primeiro enfrentar o fogo mais uma vez. Atingir as dimensões desejadas é apenas metade da jornada. Para realmente atender aos padrões mecânicos, o arame de aço precisa passar por seu próximo teste severo, o tratamento térmico. Nesta fase, o arame é introduzido em um forno e aquecido a temperaturas extremamente altas, tipicamente entre 1.500 e 1.700 graus Fahrenheit. Dentro do forno, a atmosfera é rigidamente controlada em termos de composição de gás e taxa de aquecimento. O calor não apenas torna o arame vermelho incandescente, mas também altera sua estrutura cristalina interna, realinhando a rede de grãos metálicos. Essa transformação confere ao aço o equilíbrio ideal entre dureza, para suportar cargas, e ductilidade,
para ser torcido sem quebrar. Assim que a temperatura-alvo é atingida, o arame é guiado para fora do forno e diretamente para a zona de têmpera. Ali, jatos de ar de alta pressão ou banhos de líquidos industriais especializados, como óleo, resfriam rapidamente o aço, travando de forma eficaz a estrutura recém-formada. Logo após o tratamento térmico, o arame de aço entra em outro processo essencial: o revestimento anticorrosivo. Uma armadura invisível é forjada, uma defesa contra o inimigo silencioso do tempo. Dependendo do seu uso final, cada fio é coberto com uma camada protetora, mais comumente uma galvanização de zinco ou um revestimento polimérico. Em ambientes expostos à umidade, água do mar ou produtos químicos corrosivos, essa camada atua como um escudo invisível, impedindo que o arame oxide com o passar do tempo. Para o revestimento, o arame é completamente limpo com uma solução de ácido suave para remover todos os vestígios de sujeira, graxa e ferrugem microscópica. Em seguida, ele é mergulhado em um banho de zinco derretido ou passado por um sistema de revestimento polimérico, onde tanto a temperatura quanto a pressão são rigorosamente controladas. O revestimento deve ser uniforme, firmemente aderido e completamente livre de bolhas de ar, pois até mesmo a menor falha pode fazer com que todo o arame se deteriore rapidamente quando em uso no campo. Mesmo depois de receber sua armadura protetora contra ferrugem e água salgada, o arame ainda não está pronto para servir na linha de frente. A etapa de inspeção se torna o teste final, onde cada falha, por menor que seja, é revelada. Sob o olhar implacável dos sensores, o veredito final é dado. Sob o escrutínio de sensores avançados, nada pode ser escondido. O diâmetro deve ser preciso até frações de milímetro, e a superfície não pode apresentar empenamento ou distorção geométrica. Pequenos desvios, se não forem detectados, poderiam se tornar a causa de uma falha catastrófica no futuro. Os dados de cada arame são registrados, analisados e comparados com padrões técnicos rigorosos. Ao primeiro sinal de irregularidade, o arame é imediatamente removido da linha de produção. Isso é mais do que uma simples verificação. É o processo de seleção definitivo, garantindo que apenas os mais fortes e uniformes guerreiros de aço avancem para seu próximo desempenho no grande palco do mundo. Depois de passar por todas as etapas de tratamento e inspeção, os arames de aço individuais são transferidos para a linha de torção para serem trançados em um cabo completo. Fios solitários se preparam para se tornar um todo inquebrável. O sistema de torção sustenta dezenas, às vezes centenas, de bobinas de arame montadas em enormes estruturas rotativas. Conforme a máquina opera, essas estruturas giram ritmicamente em torno de um eixo central, puxando os arames sob tensão e torcendo-os juntos em um padrão helicoidal que foi precisamente pré-projetado. Antes do início da torção, os engenheiros determinam o tipo de núcleo apropriado. O núcleo pode ser de aço, produzindo um cabo ultra-resistente capaz de suportar altas cargas de tração, ou de fibras sintéticas, como o polipropileno, que tornam o cabo mais leve e mais resistente à corrosão em ambientes especializados. Os arames são primeiro agrupados em feixes menores, chamados de pernas, e então múltiplas pernas são torcidas ao redor do núcleo para formar o cabo finalizado. Ao longo do processo, sensores monitoram continuamente a tensão, o ângulo de torção e a vibração. Se algum arame for puxado com muita força ou deixado muito frouxo, o sistema se ajusta automaticamente em tempo real para manter a uniformidade. A velocidade de torção também é rigorosamente controlada. Um movimento rápido demais pode deformar os arames, enquanto um movimento lento demais reduz a eficiência. Uma vez que a primeira camada está completa, a máquina continua a enrolar camadas sucessivas, alinhadas de forma compacta, de acordo com o projeto estabelecido. Cada camada serve a uma função diferente. A externa resiste à abrasão, a do meio suporta a carga principal e a interna estabiliza a estrutura. Graças a essa distribuição, o cabo acabado é flexível o suficiente para instalação
e forte o bastante para suportar cargas de centenas de toneladas em uso real. O último toque não é de força, mas de fluidez. Um cabo finalizado ainda não pode ser implantado em campo sem sua camada final, um revestimento de óleo ou lubrificante especializado. Essa camada protetora é aplicada por imersão ou por pulverização de alta pressão, dependendo da estrutura do cabo e de suas condições de operação previstas. A velocidade de tração é sincronizada com o sistema de pulverização de alta pressão, garantindo que cada seção do cabo receba uma camada uniforme de lubrificante. Sensores de fluxo e temperatura regulam com precisão a quantidade de óleo utilizada, mantendo uma viscosidade consistente durante todo o processo. Os lubrificantes são tipicamente óleos de base mineral ou sintética, com viscosidade estritamente controlada para permitir que penetrem profundamente nas ranhuras entre os arames torcidos. Para cabos projetados para operar em ambientes marinhos ou sob cargas dinâmicas contínuas, a mistura de óleo é aprimorada com aditivos que oferecem resistência à oxidação e protegem contra a corrosão eletroquímica. Esta etapa é crítica para preservar o desempenho mecânico do cabo após o processo de torção. Sua jornada está quase no fim, mas o trecho mais brutal ainda está por vir. Após receber uma lubrificação protetora, o cabo ainda não está pronto para o mundo real. Antes, ele precisa provar sua resistência sob as condições mais severas. Para garantir confiabilidade máxima, a inspeção final acontece em um arsenal de equipamentos. Máquinas de tração hidráulica de grande escala, plataformas de flexão cíclica e sensores de microdeformação. O cabo é esticado continuamente até seu rompimento completo, determinando o verdadeiro limite de sua capacidade de carga. Em outros testes, ele é torcido e dobrado repetidamente sob pressões variáveis, simulando os ambientes operacionais mais extremos. Qualquer sinal de irregularidade, de fissuras microscópicas a inconsistências na uniformidade estrutural, leva à rejeição imediata. Apenas os cabos que sobrevivem a cada um desses testes rigorosos recebem autorização para seguir adiante. Uma vez aprovado, o cabo é direcionado para um sistema de bobinagem industrial. A velocidade e a tensão do enrolamento são reguladas continuamente por um controlador central e sensores de carga, garantindo que o fio não afrouxe nem se sobreponha de maneira irregular. Uma plataforma giratória trabalha em sincronia com um trilho guia transversal, posicionando cada volta do cabo precisamente em seu sulco. Nas linhas de produção mais avançadas, câmeras e sensores de deslocamento são integrados para detectar e corrigir qualquer desvio em tempo real. Ao final do processo, as pontas do cabo são presas com grampos hidráulicos e códigos de rastreabilidade, junto com dados do lote, são impressos diretamente no núcleo da bobina. Cada bobina finalizada é então montada sobre paletes de aço ou madeira de engenharia e firmemente envolvida em filme termoencolhível ou lona oleada para proteção contra a umidade. A partir daqui, guindastes automatizados transferem os paletes para a área de selagem. Em seguida, empilhadeiras os movem para a zona de logística, onde são carregados em caminhões de plataforma ou contêineres especiais com compartimentos anti-rolamento, prontos para deixar a fábrica. Prontos para deixar a fábrica, os compartimentos carregam uma história invisível. Desde o bloco bruto de metal até o cabo de aço de alta resistência, cada passo é um testemunho de precisão e força tecnológica. Por trás de tudo, opera um sistema complexo. Nele, o menor detalhe carrega uma importância fundamental para a integridade do conjunto.